Hoje as universidades brasileiras têm entre os seus formandos 80% de analfabetos funcionais. 80%. Da independência até os anos 70 do século XX, a história social e psicológica do Brasil aparecia translúcida na literatura nacional. Lendo os livros de Machado de Assis, Raul Pompeia, Lima Barreto, Antônio de Alcântara Machado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Marcos Rebelo, José Geraldo Vieira, Ciro dos Anjos, Otávio de Faria, Aníbal Machado e tantos outros, tínhamos a imagem vívida da experiência de ser brasileiro, refletida com toda a variedade das suas manifestações regionais e epocais e com toda a complexidade das relações entre alma e história, indivíduo e sociedade. A partir da década de 80, a literatura brasileira desaparece. A complexa e rica imagem da vida nacional que se via nas obras dos melhores escritores é então substituída por um sistema de estereótipos vulgares e mecânicos até o desespero, infinitamente repetidos pela TV, pelo jornalismo, pelos livros didáticos e pelos discursos dos políticos. No mesmo período, o Brasil sofreu mudanças histórico-culturais avassaladoras que, sem o testemunho da literatura, não podem se integrar no imaginário coletivo, nem muito menos tornar-se objeto de reflexão. Foram 30 anos de metamorfoses vividas em estado de sono hipnótico, talvez irrecuperáveis para sempre. Muito bem, Aristóteles ensinava que a inteligência racional não opera diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre as imagens criadas pela fantasia estocadas na memória. Coletivamente, a literatura, a arte em geral, mas sobretudo a literatura, corresponde ao imaginário no qual as pessoas de uma determinada sociedade se reconhecem. Ou seja, há um acordo na esfera do imaginário antes de poder haver qualquer acordo ou qualquer diálogo na esfera das ideias e dos conceitos. Desaparecendo a literatura, não temos mais uma imagem operante da sociedade brasileira e da experiência de ser brasileira. Portanto, pergunto eu, que diálogo é possível nessas condições? Aquilo que as pessoas não conseguem sequer imaginar ou vislumbrar juntas, como vão discutir sobre este enigma, sobre este nada, sobre esta pura interrogação? O resultado acaba o diálogo, evidentemente. Não é culpa de ninguém. Não podemos dialogar porque não temos diante de nós o objeto imaginariamente representado chamado Brasil. A imagem se fragmentou em mil estilhaços, nós temos imagens grupais, imagens partidárias, ideologias partidárias, que são imagens, vamos dizer, fragmentárias, e entre esses elementos soltos não pode haver diálogo de maneira alguma. Ora, isso quer dizer que a destruição do imaginário brasileiro, ela também tem outras consequências. A primeira é a destruição da linguagem. Não há mais uma linguagem comum na qual nós possamos dialogar. Então, há anos eu protesto contra o uso de termos de ciência política como meros instrumentos de insulto. Por exemplo, o termo fascista. É impossível você ler qualquer petista escrevendo sobre tucanos ou tucano escrevendo sobre petistas que não apareça a palavra fascista. Fascismo é o nome de um fenômeno objetivo, existente, historicamente reconhecível, tá certo? E não é um porrete para você sair batendo na cabeça das pessoas. Mas por que elas fazem isso? Porque elas não conseguem se comunicar noutro nível. Não há um objeto visível sobre o qual possam conversar. O objeto desapareceu. A sociedade brasileira, a vida brasileira desapareceu do imaginário. Ela ainda existe na realidade, mas ela não aparece na literatura, não aparece no teatro, não aparece no cinema. É só você ver a lista de escritores que nós tínhamos nos anos 50 e 60, que era uma pleiade de gênios absolutamente formidável, com o que temos hoje. Entre os anos 80 e 90, eu fiz alguns trabalhinhos para a editora carioca Top Books, e um dos trabalhos eu escrevi Orelhas de Livros. E no fim de um daqueles anos eu reparei que os melhores livros do ano, os únicos que mereciam atenção, eram todos escritos por autores octogenários ou nonagenários. E eu disse, o que vai ser na geração seguinte? Vasculhando para ver quem na geração seguinte poderia manter a tocha acesa, eu vi que só tinha duas pessoas. Um era o Bruno Tolentino, poeta, meu amigo, e outro o romancista carioca Alberto Mussa. Bom, o Bruno morreu logo em seguida. Então, se morreu todo mundo, sobrou Alberto Mussa e eu. A minha avó me deu o nome de Olavo, quer dizer sobrevivente. Foi profético, quer dizer, morreu todo mundo, sobrou eu. E agora? O que eu faço aqui? Então, em resultado desse desaparecimento, não é possível raciocinar sobre o problema da sociedade brasileira. Então, nós temos aqui sugestões soltas, soluções soltas, que não são articuláveis numa concepção de conjunto, de maneira alguma. Então, a falta de diálogo não é culpa de ninguém, não é sectarismo, não é partidarismo. É realmente uma impossibilidade.
desaparecendo a linguagem pública e desaparecendo, portanto, a possibilidade de raciocinar, o que acontece? As inteligências caem. Segundo pesquisa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje as universidades brasileiras têm entre os seus formandos 80% de analfabetos funcionais. 80%. É? Ora, quem são esses formandos? Eles são a classe dominante, são a raiz da classe dominante. Eles são futuros senadores, deputados, governadores, chefes de departamento, presidentes de empresas, etc., etc. Analfabetos funcionais. Eu confesso para vocês, há mais de 10 anos eu não consigo ler uma tese universitária de mestrado ou doutorado, e eu leio muitas por curiosidade, Nossa. que não esteja repleta de erros de gramática brutais desde a primeira página. O que é isto, minha gente? Cara Olavo, 30 segundos, por favor. 30 segundos. Então, em resultado disso, nós temos uma devastação intelectual medonha. Então, nós podemos nos sentar e discutir quais são as soluções para os problemas. Eu digo, bom, é o seguinte, nós pretendemos resolver todos os problemas primeiro e ficar inteligentes depois. É possível isso? Eu acho que não. Então, eu acho que o momento daqueles que, componentes desta conferência, que são todos pessoas da classe dirigente, botaram a mão na cabeça e pensaram o seguinte, de onde surgiu tudo isto? Nós fizemos isto. Todos nós. Não é questão de partido. Todos que administram e conduzem o Brasil há 30 ou 40 anos fizeram isso. Nada disso resultou de fatores fortuitos e anônimos. Tudo foi resultado de decisão errada. Então, a hora de botar a mão na cabeça e dizer, olha, nós fizemos isso, nós descobrimos, abrimos o caminho para a ratoeira e entramos. Agora nós temos que nos lembrar como entramos nisso e qual é o caminho de volta. É isso.